E antes de nós iniciarmos a análise do texto desta manhã, é bem importante agora nós relembrarmos um pouco qual é a principal intenção de Mateus ao escrever esse seu relato, ao escrever este evangelho. Então nós temos que lembrar que Mateus tem como objetivo principal, primordial, mostrar aquele público que ele tem em mente alcançar, que é um público predominantemente composto de judeus que se converteram ao cristianismo. Mateus quer mostrar para essas pessoas, e até mesmo para o judeu que ainda não conhece a Cristo ou tem dúvidas sobre ele, de que a morte de Jesus na cruz do Calvário não era a derrota de um falso Messias, mas era, na verdade, a vitória do verdadeiro Messias, que na cruz venceu o Messias prometido por Deus para a nação de Israel. Mateus quer demonstrar aqui a necessidade dos eventos que aconteceram e que culminam na crucificação. Mateus quer mostrar a necessidade de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus como sendo o plano redentor de Deus, como sendo a concretização das promessas que o Senhor entregou em relação ao reino do Messias, algo que os judeus muito aguardavam. Antes do reino ser consumado por ele, Mateus quer mostrar a necessidade da morte do Messias. Antes da consumação e da vinda daquele reino tão esperado, o reino do Messias no mundo, Mateus quer mostrar, antes da consumação, é necessário que o Messias tenha morrido. É necessário que o Messias tenha sido sacrificado. Isso porque através da morte houve a purificação do pecado do seu povo. Então o relato que nós veremos hoje aqui, ele é crucial nesse sentido. Mateus quer mostrar ao seu leitor que a reação que Jesus de Nazaré teve diante do seu traidor, diante da sua prisão, não eram reações esperadas por alguém que foi morto injustamente. Como que o Messias que vem ao mundo para reinar, como que o Messias que vem ao mundo com o único objetivo de instituir um reino soberano sobre a terra, reagiria ao ser impedido de fazer isso? Essa é a ideia. É importante aqui que a gente, antes de ler o texto, faça essa reflexão sobre o contexto. Qual seria a reação esperada de uma pessoa que está sendo presa injustamente? Qual seria a reação de alguém que veio para triunfar, mas que o objetivo do triunfo é impedido por meio de uma traição de alguém muito próximo, de um amigo? Como que alguém que tem um objetivo em mente, e aqui o objetivo é o Messias que reina, reagiria diante destas mesmas circunstâncias? O que nós esperaríamos de um Messias nessas características, que não veio para morrer, só para triunfar? Como que ele reagiria diante dessas circunstâncias? Esse é o ponto. Parece que o texto deixa muito claro que a reação de Jesus diante da sua traição, diante da prisão, diante dos seus acusadores, não são atitudes esperadas por alguém comum, alguém que vem para reinar, para triunfar. E é isso que nós veremos aqui no texto de hoje. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 26, versos 47 a 56. A palavra de Deus nos diz assim: E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai
e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele mesmo momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pedir a direção do Senhor para essa exposição. Amado Deus, soberano Senhor, nós te agradecemos por estar aqui hoje reunidos como igreja, com pessoas que têm desejo de aprender de Ti, da Tua palavra, pessoas que conhecem a Cristo e que buscam mais conhecimento sobre Ele. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que foi Tu quem nos uniu aqui, é o Senhor quem dirige as nossas vidas, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós te louvamos pelo privilégio que temos hoje de abrir as nossas Bíblias e aprender mais sobre a vida do nosso Salvador, aquele que veio ao mundo e, como fica muito claro no texto, se entregou por nós, se entregou a ser morto em nosso lugar. E tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, para que se cumprissem o plano redentor do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos convence da Tua verdade, que nos convence do nosso pecado e que nos atrai até Cristo, o nosso Salvador. Nós oramos, te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então, queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra a estranha reação de alguém que foi traído e preso injustamente. São reações estranhas, porque não são reações esperadas de qualquer pessoa comum que estivesse passando pelas mesmas circunstâncias. Nós vamos ver a partir de agora a estranha reação de Jesus diante do seu traidor. Nós veremos a estranha reação de Jesus diante da ação dos seus discípulos que partiram ali em sua defesa. E nós veremos também a estranha reação de Jesus diante da sua prisão. Então vejamos em primeiro lugar a reação de Jesus diante do traidor. Nos versos 40 até a primeira parte do verso 50. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aqui o tempo todo olhar para o texto, inclusive voltar a alguns versículos para ver outras questões que são importantes. Então acompanhe aí comigo, versos 47 até a primeira parte do verso 50. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a ele um sinal: aquele que eu beijar é esse, prenda-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? O traidor chegou conforme Jesus havia dito, anunciado aos seus discípulos no verso 46. Se você olhar no verso 46, está escrito lá: eis que o traidor se aproxima. Aí então Judas aparece. Porém, ele não está sozinho. Ele veio acompanhado de um grande número de pessoas armadas sob o comando dos líderes da nação judaica, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, e eles tinham um único objetivo: prender Jesus de Nazaré. Provavelmente era parte do acordo com Judas que ele deveria entregar Cristo em um lugar onde não gerasse tumulto. Nós temos que lembrar que essa semana aqui é a semana da comemoração da Páscoa judaica. Judeus de todos os lugares estavam em Jerusalém, a cidade estava fervilhando. Então eles devem ter pedido: olha, Judas, nos entregue Jesus em um lugar onde não cause tumulto, porque Jesus foi recebido no início da semana com salvações messiânicas. O povo estava lá ansioso, esperando o que Jesus faria naqueles dias. Então, olha, nos entregue em um lugar onde não vai ter problema. E inicialmente, Judas deve ter ido até o cenáculo, onde eles estavam fazendo a ceia. Judas deve ter ido primeiro até lá. E vendo que Jesus já tinha saído, foi então ao Monte das Oliveiras, um lugar onde Cristo costumava ir para ficar sozinho em oração.
Judas combinou, inclusive, qual seria a forma que ele identificaria quem é Jesus de uma maneira segura. Ele indicaria quem é o seu alvo. E sobre isso, nós temos que lembrar que naquele tempo não havia imprensa, não havia compartilhamento de imagem. O rosto das pessoas, até mesmo aquelas mais famosas, não era tão conhecido como nós hoje temos. Hoje qualquer pessoa famosa é extremamente conhecida. O rosto, a imagem circula. Naquele tempo não tinha isso. Então muitas pessoas ouviram falar de Jesus, porém não sabiam como ele era, sua aparência, quem ele seria. E aqui também estava à noite, escuro. Então Judas, ele disse, olha, quando eu chegar diante dele, eu vou dar esse sinal. E aí o sinal que Judas escolhe, ele é sarcástico, para dizer no mínimo, com um beijo eu indicarei quem é Jesus de Nazaré. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. Judas então se aproximou de Jesus, o saudou dizendo, salve, mestre. E aqui mais uma vez reforça que para Judas, Jesus ele era só mais um professor, ele era um rabino, ele era um mestre da religião, mas nunca foi para Judas um senhor. Jesus não era senhor. Jesus era para ele um mestre. E aí então o beijou. E agora como que Jesus reage diante do traidor? Como que Jesus chama Judas aqui no texto? Ele o chama de amigo. Com isso, Cristo ele envergonha ainda mais Judas. Ele demonstra ainda mais o quanto aquela postura de Judas era desprezível. A palavra aqui também poderia ter sido traduzido como companheiro, alguém próximo. Jesus ali está envergonhando a atitude de Judas. Judas não apenas traiu Jesus porque Cristo era, na opinião de Judas, um falso líder religioso. Judas não estava entregando ali Jesus porque achava que os milagres de Jesus eram armações. Jesus era um impostor, nada daquilo que ele fazia era real. Não era esse o motivo da traição de Judas. Judas traiu a Cristo porque Cristo não satisfazia as suas expectativas. Judas queria o reino. E Jesus vinha com palavras de misericórdia. Vinha com palavras dizendo, olha, eu preciso morrer. A minha missão neste mundo é a morte. Eu vou ressuscitar, mas é isso que eu vou fazer nesse tempo presente. Jesus não atingiu as expectativas de Judas e por isso ele traiu. Então Jesus disse para ele, amigo, o que você veio fazer? E aqui tem uma questão curiosa, Não sei se todos sabem, mas na língua original, lá no grego, nós não temos pontuação. O texto não nos traz vírgula, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, nada disso. Então aqui é bem difícil saber se Mateus ele está usando um pronome interrogativo ou ele está usando aqui uma declaração imperativa. Se você olhar na NAA, que é essa versão que nós estamos usando aqui no culto, a tradução optou por uma interrogação. Cristo teria feito então uma pergunta. E é uma pergunta irônica. Por quê? Porque Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo lá. Jesus sabia exatamente o que Judas veio fazer. Jesus anunciou aos discípulos, vamos porque o traidor se aproxima. Então Jesus aqui está fazendo uma pergunta irônica. O que você veio fazer? Ele sabia o que Judas veio fazer. Agora, se nós pegarmos outras traduções, por exemplo, a NVT, que é outra versão que nós usamos aqui na quarta-feira, por exemplo, ela já optou por uma declaração imperativa. Jesus teria dito, amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. E essa opção, ela reforça ainda mais a soberania de Cristo diante dos eventos. Faça logo, eu sei o que você veio fazer. Então, o que você veio fazer, faça. Ambas as possibilidades estão coerentes e podem ter ocorrido. É muito difícil nós sabermos exatamente. Se foi uma interrogação, Cristo está sendo irônico. Se foi uma declaração imperativa, Cristo está reforçando ainda mais a atitude terrível cometida por Judas. E aí nós vendo todo esse cenário aqui,
analisando o momento da traição que ocorre ali por meio de um cínico beijo, qual é a reação esperada de uma pessoa que está sendo traída por alguém próximo? Vamos pensar nisso. Qual seria a reação esperada de alguém que está sendo traído por um amigo? Por alguém que anda com outro, que compartilha da companhia de um mesmo grupo. No caso, Judas compartilhava de Cristo e dos discípulos. Qual seria a reação sua diante da traição de alguém muito próximo a você? Uma reação normal, digamos assim, pelo menos aquilo que eu penso, seria demonstrar uma certa revolta. Talvez até reagir com certa violência, indignação, raiva, ira. Ainda mais ser traído desta forma, tendo como sinal um beijo. É no mínimo revoltante quando a gente pensa no cenário, naquilo que Judas está fazendo ali. Você não ficaria indignado? Eu ficaria. Eu ficaria extremamente indignado. Então, o que o Evangelho de Mateus deixa claro para nós aqui é que a reação de Cristo diante do traidor não foi uma reação esperada por alguém que está sendo traído injustamente. Jesus reage ali com tranquilidade. Uma tranquilidade distinta de alguém que só pode estar no controle da situação. Só pode reagir assim alguém que sabe exatamente o que está acontecendo. Que não foi pego de surpresa. Que não está reagindo ali por um impulso do momento. Mateus deixa claro ao seu leitor, Jesus aqui não foi surpreendido. É a reação de alguém que não se surpreendeu com nada. A traição de Judas, assim como a morte do Messias, não foram eventos acidentais. Cristo já havia dito ali no verso 24, o Filho do Homem vai ser traído, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria que não tivesse nascido. Jesus já deixou claro acerca disso. Agora é importante salientar a parte final do verso 24. Que ele diz sobre o traidor. Mas ai daquele. Ai daquele. Cristo em momento algum exime ou atenua a culpa do traidor. Em momento algum ele faz isso. Ele diz ai daquele. Ai do traidor. Melhor se nunca tivesse nascido. O traidor, ele vai ter que prestar contas à sua traição. A reação de Jesus aqui, ao chamar de amigo, ao agir com tranquilidade, não é de passar a mão na cabeça. Não é de perdoar a qualquer custo. Cristo apenas não retribuiu. Ele não retribuiu a ofensa naquele exato momento. Ele não pagou o mal com o mal ali. Jesus sabe que a devida retribuição tem o seu tempo determinado para acontecer. E é disso que nós podemos extrair uma lição importante para nós, para os nossos dias, para a nossa vida. Em muitos momentos, nós mesmos podemos nos sentir injustiçados. Nós podemos, muitas vezes, na nossa vida, nos sentir traídos por pessoas próximas a nós. E nesses momentos onde nós sofremos uma injustiça, nós podemos ser tentados a reagir de forma proporcional. A buscar fazer justiça a qualquer custo. E nós queremos que a justiça ocorra no tempo que nós determinamos. Nós queremos agora. E aí Jesus nos ensina a como reagir diante de circunstâncias assim. Ele nos dá o exemplo. E além do exemplo de Cristo, nós temos a própria palavra de Deus, que nos afirma e nos orienta a agir de forma diferente daquela que seria uma resposta naturalmente humana. Se nós pegarmos Romanos 12, versos 17 a 21,
Nós somos orientados dessa forma: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que Jesus fez diante do traidor, se não exatamente o que Paulo escreve em Romanos? Pagar o mal com o bem. Nós não devemos jamais pagar injustiça com outra injustiça. Agressão com mais agressão. Nós precisamos descansar na justiça de Deus. Um dia o Senhor retribuirá cada um conforme os seus atos. E eu digo, irmãos, agir dessa forma não é passar a mão na cabeça. Não é perdoar sem que ocorra o arrependimento da outra parte. Judas aqui, ele não foi perdoado por Cristo. Cristo não está liberando perdão a Judas. Cristo apenas não está retribuindo a ofensa. Ele não está pagando mal com o mal no momento. Ele está descansando em uma justiça que nunca falha. Paulo diz claramente no seu texto: nós devemos dar lugar à ira de Deus. Porque o Senhor sempre traz a retribuição no tempo certo. Ninguém nunca, jamais passará impune pelos seus atos. Hoje, o nosso tempo, nós vamos sim ver muitas pessoas passando impunemente, não respondendo pelos seus atos, não sendo punidos como deveriam ter sido punidos. Nós vemos isso constantemente em nosso país. As pessoas fazem atrocidades, estão aí impunes, desfrutando dos seus crimes. Nós vivemos um país onde o crime, ele compensa. Ele compensa. Porque a lei, ela é falha. E é por isso que nós não podemos colocar os nossos olhos na lei humana. Porque ela vai falhar. E essa era a convicção de Cristo aqui. A vida de Judas está nas mãos do Senhor. E o Senhor vai retribuir no devido tempo. Isso é algo tão certo, é algo tão seguro, que é por isso que Cristo afirma: melhor seria se ele nem tivesse nascido. Ele pode hoje aqui ter lucro com a traição. Ele vai receber o seu pagamento, as suas moedas de prata que ele negociou. Mas um dia virá a retribuição, o pagamento do Senhor pelo seu ato. E é nisso que eu descanso. Então, quando nós não agimos da maneira como o mundo espera, o que o mundo espera de nós? Busque os seus direitos. Não deixe assim. Você precisa se vingar. Faça com que essa pessoa sinta na pele o que ela fez com você. É isso que o mundo diz. Não deixe passar em branco. Agora, quando nós deixamos esse tipo de mentalidade de lado, e aí nós passamos a agir de acordo com a palavra de Deus, com bondade, fazendo o bem ao invés do mal, Deus diz: isso traz ainda mais vergonha a essas pessoas. Isso envergonha, isso amontoa brasas vivas na cabeça deles. E acima de tudo, isso demonstra que você tem fé. Que você confia em um soberano Deus, que sempre traz a justiça no tempo certo. E a justiça dele é infalível. É infalível. A gente pode até não ver no tempo presente a retribuição, mas um dia ela virá e será eterna. Então essa foi a primeira estranha reação de Jesus diante
do seu traidor. Agora nós veremos a reação de Jesus diante da ação dos discípulos. A partir da segunda parte, do verso 50 até o verso 54. Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Então, assim que os perseguidores de Cristo colocam a mão nele e o prendem, ocorre da parte dos discípulos aquilo que é esperado. Quando uma pessoa ela é presa de maneira arbitrária e, acima de tudo, de maneira injusta, ocorre uma reação. Você vê a defesa ali daquele que está sendo injustiçado. Os discípulos tentaram ali defender Jesus, ao ponto que um deles, que João no seu evangelho nos informa quem era Pedro, fazendo jus das suas próprias palavras. Lembram lá o verso 35? O que diz o verso 35? Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Pedro aqui está fazendo jus a isso, demonstrando coragem, como ele disse anteriormente que teria. Talvez até impulsionado por algo que aconteceu quando Jesus disse: eu sou. E essa é uma história que só João nos conta. Lá em João 18,6, no registro de João acerca desse evento, ele nos diz um pouco mais do que aconteceu. Ele diz que as pessoas que foram prender Jesus foram confirmar se de fato era ele mesmo a pessoa a ser presa. E aí perguntaram: você é mesmo Jesus de Nazaré? E o texto diz que quando Jesus lhes disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eu acho tremenda essa passagem. Quando eles chegaram para Jesus e perguntaram: você é Jesus? E ele disse: eu sou. Eles recuaram e caíram ao chão. Esse é o poder do Deus Filho. Eles não puderam ficar em pé diante do seu nome. Sou eu. E aqui é uma referência ao eu sou do Antigo Testamento. Então é possível que Pedro, ainda mais encorajado por isso, por ver a demonstração de poder da palavra do Filho, ele saca de uma espada e acerta o servo do sumo sacerdote. Mateus ele não nos dá muitos detalhes acerca deste momento específico. Mas quando a gente junta os outros evangelhos, nós podemos ver que Pedro, como um soldado, ele era um excelente pescador. Eu digo isso porque João informa que Pedro, com o seu golpe, ele feriu o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, na orelha direita. E certamente Pedro não tinha essa intenção. Eu vou dar bem na orelha dele. Vou acertar. Estou vendo a orelha dele, vou dar bem na orelha para ele sentir o golpe. Pedro mirou a cabeça. Mas como bom pescador que era, errou o alvo. Ele acertou apenas na orelha. Mas certamente ele tentou matar a pessoa ali, né? Tentou dar um golpe que ferisse de maneira mortal. E diante disso pode ficar um certo questionamento. Como que essas pessoas deixaram Pedro, depois de uma tentativa de homicídio, sair livre, prendendo só Jesus, né? Como é que eles deixaram passar isso? E eu creio que há dois motivos que explicam Pedro ter escapado livre deste momento. O primeiro é que Jesus acalmou a situação. Jesus foi lá, repreendeu Pedro e fez um milagre ali, né? Ele foi lá e consertou a orelha do rapaz. Então, mais essa demonstração de poder, as pessoas que viram isso, até esqueceram um pouco do ato do agressor, né? Se sobressai o ato miraculoso. E o segundo motivo é que a prisão de Cristo não deveria causar tumulto naquele momento. Seria muito mais fácil para eles prender um homem pacífico, que estava ali se entregando, do que prender mais 11 homens que possivelmente reagiriam. Certamente haveria tumulto naquela circunstância toda. Então,
Vamos prender quem nós queremos prender e deixe os outros para depois. E neste momento nós vemos a repreensão aqui que Jesus faz a Pedro. Jesus disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E sobre isso, muitos interpretam que essas palavras de Cristo são um chamado ao pacifismo absoluto. O crente jamais deve se envolver com coisas desse tipo. Não deve ter armas, não deve pensar em se defender. Se você precisar defender a sua propriedade, o cristão não deve fazer isso, porque Jesus nos chama a sermos pacíficos, a dar a outra face. O cristão não deve se envolver com guerras, não deve ir a guerras. Inclusive, há vertentes do cristianismo que diz que o cristão não pode pegar em nenhum tipo de arma. E assim por diante. E é claro que, como nós já vimos no próprio texto de Romanos, nós somos chamados a buscar paz para com todos. A palavra de Deus nos disse: busque ter paz com todos. Mas Paulo coloca lá, se possível. Porque há situações onde a paz não vai ser possível. Onde não depende de nós a manutenção da paz. O que eu devo fazer, por exemplo, se alguém invade a minha casa, se alguém invade o meu apartamento, com o objetivo de fazer o mal para a minha família? Eu devo ser um pacifista? Eu devo permitir? Não, faça o que você quiser, nós sofreremos porque somos cristãos. Não me parece que esse é o ensino bíblico. Não me parece que é isso que Cristo está dizendo aqui no texto. Jesus, em momento algum, faz uma crítica direta à espada. Ele não diz ali, jogue fora a espada. Jamais use da espada. A repreensão que Cristo faz consiste de que naquele momento ela não deveria ser usada. Por quê? E aí vem o argumento de Cristo. Porque se houvesse resistência por parte dos discípulos ou por parte de Jesus, como que as escrituras se cumpririam ali? Esse é o motivo de não haver resistência. Não resistam. Este não é o momento para isso. Porque se houver resistência, como se cumprirão as escrituras? E aí Jesus acrescenta que se ele quisesse resistir, bastava pedir ao Pai, que o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Anjos pacifistas? Anjos para tocar harpa e acalmar as pessoas ali? Em algum lugar é colocado os anjos dessa forma, protegendo o povo de Deus? Não. Jesus aqui está falando de anjos armados. Soldados celestiais, o exército do Senhor. Se ele quisesse, ele chamaria e os anjos guerreariam por Cristo. E não há como não lembrar aqui de 2 Reis. Não sei se todos lembram dessa história. 2 Reis, capítulo 6. Quando o rei da Síria enviou as tropas para prender o profeta Eliseu. Esse texto de 2 Reis conta que quando o servo de Eliseu, um jovem rapaz, viu as tropas sírias se aproximando, ele ficou apavorado. 2 Reis 6, versos 15 a 17, diz: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Tem um exército aí atrás de você, eles vão lhe prender. O que nós vamos poder fazer contra esse exército? Aí o texto diz: Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço-te que abras os olhos dele para que veja. Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele enxergue quem está conosco. Aí o texto diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus havia enviado seus anjos, seu exército celestial para proteger o profeta. E se Deus enviou o exército celestial para proteger a vida de Eliseu, será que ele não enviaria um exército ainda maior para proteger o seu próprio filho? A chave para isso é apenas uma, está no verso 54. Mas como, então, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Se Deus enviasse os seus anjos e aniquilasse
com aquelas pessoas armadas a prender Jesus, como então se cumpririam as Escrituras? Então, olha o que Mateus está informando ao seu leitor. Isso era para acontecer. Jesus não foi preso porque os líderes da religião eram mais fortes e venceram a batalha com esse Messias. Não. Isso aconteceu porque Deus quis que acontecesse assim. Se Deus não quisesse, se Deus quisesse que nesse momento o Messias triunfasse, ele iria triunfar. Mas esse não era o momento do triunfo. A morte do Messias não foi um acidente, essa é a vontade de Deus, isso era necessário. Precisava acontecer assim. Então, uma lição prática que nós podemos retirar disso é que a violência sob justificativa de defender o nome de Cristo, ela nunca é justificada. E ao longo da história, esse argumento sempre foi muito utilizado. O uso da violência sob o pretexto de estar fazendo a vontade de Deus. Nós temos, por exemplo, o Império Romano, quando institui o cristianismo como a sua religião oficial. As pessoas naquele período foram forçadas a passarem a serem cristãs. Elas foram obrigadas pelo Império a se tornarem crentes. Ficaram literalmente entre a cruz e a espada. Não tinha opção. O problema é que a revolução que Cristo faz não é uma revolução armada. Não é uma revolução violenta. É uma revolução de coração, de consciência. O cristianismo é a religião da conversão e não da imposição. As pessoas não podem ser forçadas violentamente a crer. Mas nós precisamos entender que elas precisam do convencimento, da conversão. E isso é algo que só é operado pelo Espírito Santo. Então, em vez de enfiar a goela abaixo, o que nós devemos fazer? Proclamar com tranquilidade e orar. Senhor, eu plantei a semente, mas eu sei que é só o Senhor que pode fazer essa semente frutificar. Eu não posso ir lá e obrigar a pessoa a crer. Eu não posso ir lá e forçar ninguém. Eu não posso ameaçar alguém a se tornar cristã. Ela precisa ser convencida pelo teu Santo Espírito. Então me ajuda nisso, porque nisso eu não sou capaz. Isso foge da minha capacidade. É por isso que nós nunca veremos cristãos verdadeiros invadindo e vandalizando mesquitas, brigando com pessoas de outra religião, usando de violência, fazendo atentados contra a vida dos outros e ainda dizer, estamos agindo em nome de Deus. Estamos promovendo uma guerra que é santa. Isso não faz parte do ensino de Cristo para a sua igreja. O reino hoje progride no mundo por meio de outra espada. É a espada da palavra. Quando ela é pregada, quando ela é anunciada. E o Senhor usa da palavra e do Espírito para alcançar os perdidos. Houve tempos onde a espada foi necessária. Basta você ler o livro de Josué. Leia Josué e você vai ver. Mas neste momento atual, a palavra de Deus é a nossa espada. É através dela que nós alcançamos os perdidos. Então essa foi a segunda estranha reação de Jesus diante dos seus discípulos. Ao impedi-los de reagir, ao impedi-los de defendê-lo diante da injustiça que estava sendo praticada. A terceira e última reação é diante da sua prisão propriamente dita. Os versos 55 a 56. Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Agora, Jesus já preso, provavelmente de mãos amarradas, ele se dirige àquela multidão de pessoas que vieram com a intenção de prendê-lo. E Cristo questiona o motivo da sua prisão naquele momento, naquelas circunstâncias, no meio da noite, às escondidas, com necessidade de uma escolta armada, como se ele fosse um revolucionário extremamente perigoso. Jesus diz: olha, eu estive a semana toda ensinando lá no templo. Eu ensinei pacificamente e vocês não me prenderam. Por que agora, de uma hora para outra, eu me tornei alguém perigoso ao ponto de uma multidão armada vir
até mim na calada da noite. E parece que com essas palavras Jesus não está produzindo uma defesa para si mesmo. Parece que Jesus aqui está dando uma oportunidade dessas pessoas refletirem. Para que essas pessoas pensem um pouco sobre as circunstâncias estranhas daquela ordem que eles receberam. Nossa, mas é estranho mesmo. Por que os líderes da religião judaica, os líderes do judaísmo, mandaram a gente armado para prender um homem pacífico? Por que eles não mandaram no meio da noite? Para prender alguém sob o crime de ensinar? Prender alguém de maneira armada por alguém que cometeu o crime de ensinar coisas que os religiosos não gostaram. E aí, diferentemente daquilo que nós poderíamos esperar de alguém que foi preso de maneira injusta, nós vemos que Jesus em nenhum momento argumenta em seu favor, ele não tenta aqui se defender para evitar a prisão. Aquilo que poderia ser considerado pelos religiosos como uma vitória, conseguimos prender esse homem, esse falso mestre. Jesus deixa claro que não era a vitória deles. Isso estava acontecendo porque era a vontade de Deus. A vontade de Deus estava sendo feita na terra. Jesus diz para a multidão, tudo isso aqui só está acontecendo porque é a vontade do Pai. Se não fosse assim, se não fosse da vontade do Pai, a minha prisão jamais aconteceria. Verso 56, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E aí então essa perícope acaba com a informação daquilo que Jesus havia dito aos discípulos lá no verso 31. Aquilo se concretiza. Mateus 26, 31. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite, naquela mesma noite da ceia, serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Agora o texto nos diz que todos então, dos discípulos, o deixaram e fugiram. Está escrito. O Messias deve morrer. O Messias deve sofrer e fazer isso completamente sozinho. Essa é a vontade de Deus para Cristo e para os discípulos. E por mais que eles, o grupo dos 11, relutassem diante disso, por maior coragem que Pedro tivesse, é a vontade de Deus que prevalece. Eles, de fato, abandonaram a Cristo depois disso. Então, essa narrativa de Mateus, ela reforça para nós aqui algo que permeia toda a Escritura. O povo de Deus não tem vida fácil neste mundo. Palavras de consolo, em meio a sofrimento, elas são despejadas sobre nós ao longo de toda a Bíblia. O nosso guia, o nosso Senhor, o nosso maior exemplo, aquele que devemos imitar, ele foi conhecido no mundo como servo e sofredor. Cristo foi perseguido, Cristo foi odiado, Cristo foi preso e foi executado injustamente. Nós vivemos hoje, irmãos, nós aqui eu estou falando, a nossa geração, a nossa congregação, a nossa cidade, o nosso tempo presente, nós estamos vivendo um período de paz e de prosperidade que muitos cristãos ao longo da história da igreja olhariam para nós hoje aqui e diriam que a gente está vivendo uma espécie de milênio antecipado. Tamanha paz, tamanhas bênçãos que nós desfrutamos em um mundo caído. Em um mundo que continua como lá no primeiro século, continua como nos tempos de maiores perseguições aos cristãos, eles continuam em rebelião contra o Senhor. O mundo permanece assim. Mas nós mesmo, diante desse cenário de queda, nós desfrutamos de uma paz que quase não há precedente na história da igreja. Mesmo no nosso tempo presente, tem muitos cristãos, a maioria dos cristãos não vivem isso que nós vivemos. Não tem o privilégio que nós temos aqui é dessa manhã, de nos reunir com a porta aberta ali, abrir as nossas Bíblias, ler, cantar, tudo livremente. E eu louvo a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque é graça sobre graça. Graça sobre graça, nós desfrutar de um tempo de paz como esse.
Obrigado, porque nós temos hoje muito mais do que nós precisamos ou do que nós sequer merecemos. Mas eu preciso olhar para o tempo presente, para essas circunstâncias que são extremamente favoráveis a nós, com muito equilíbrio e discernimento. Primeiramente, eu preciso ser ainda mais vigilante comigo mesmo. Eu preciso vigiar ainda mais diante das minhas fragilidades. Porque quando eu desfruto de tempos de aparente paz, eu corro o risco de achar que está tudo muito bom. Tudo é muito fácil. E aí eu corro o risco de me esquecer de onde vem o meu sustento. De onde vem de fato a minha força. Em tempos de paz, eu corro o risco de me apegar demais nessa vida. Eu começo a gostar demais do mundo como ele é agora. E eu posso me encontrar amando o tempo presente ao passo de deixar de lado o amor pelo verdadeiro reino. Eu passo a construir o meu pequeno e falso império. E aí eu me coloco eu mesmo sentado no trono da minha própria vida. E eu passo a desfrutar daquilo que eu estou construindo ao meu redor. E eu acho tudo isso muito bom. Que vida boa. Como é bom desfrutar de tudo isso. Como é bom receber as bênçãos. Como é bom eu poder ter condições de comprar isso, de desfrutar de férias, de fazer isso, de fazer aquilo. A tal ponto que eu não oro mais, Senhor, volta logo. Não, Senhor, volta daqui a um tempo. Porque a minha vida está boa. Eu quero ainda desfrutar mais desse pequeno império que eu tenho construído. E eu digo que esse tipo de perigo e tipo de pensamento são quase que exclusividades de tempos como os nossos. Por isso que nós temos que redobrar os esforços. Vigiar constantemente em relação ao nosso próprio coração. E ter sabedoria para administrar as bênçãos que Deus tem nos dado no tempo presente. Nós não podemos esquecer que nós somos administradores dos recursos que Ele nos dá. Se nós temos hoje mais do que nós precisamos para viver, e nós todos temos. Todos nós temos. Isso significa que Deus tem nos dado, a nossa geração de crentes, o privilégio de poder ser o seu representante no mundo. De poder demonstrar ainda mais visível a imagem e semelhança de Deus em nós. Quando nós abençoamos os outros. Quando nós investimos nos recursos excedentes para o progresso do reino no mundo. Quando nós somos canal de bênção e de provisão, nós estamos fazendo como Deus faz. E isso é refletir a Deus no mundo. Refletir a sua justiça, o seu amor abençoador, o seu cuidado em relação àqueles que não desfrutam. Ter o privilégio de usar dos recursos para que o reino seja propagado, que a mensagem seja levada ainda mais longe. E além disso, nós temos também que entender que esta aparente paz, ela pode não se estender por muito tempo. Coisas ruins podem acontecer em nossa vida no tempo presente. Nós temos o exemplo disso no próprio texto que nós estamos analisando. Em um momento, os discípulos estavam celebrando o cálice da nova aliança na presença de Cristo. Eles estavam ali reunidos, bebendo do vinho, como uma ilustração do sacrifício perfeito do Messias. Em poucos minutos depois, nós vemos esses mesmos discípulos que estavam em alegria, fugindo, certamente confusos e com pouca esperança. Tudo mudou na vida deles de maneira muito rápida, quase que instantaneamente. É por isso que nós temos que rejeitar qualquer um que diga que o cristão não pode aceitar a dificuldade. Que o crente não fica doente, por exemplo. Que o crente verdadeiro só prospera e tem sucesso. Rejeite. Rejeite. Eu oro, Senhor, me livre do mal. Senhor, eu não quero passar por tempos de dificuldade. Eu não quero sofrer. Eu não quero ficar doente.
Eu quero poder desfrutar dessa prosperidade por toda a minha vida aqui na terra. Quem que não quer isso? Todos nós. Mas o ponto é, eu preciso estar ciente de que às vezes coisas ruins ocorrem. Como falou o pastor Adriano, mais perto quero estar de ti, ainda que seja na dor. Nós precisamos entender que quando tempos difíceis chegam, eu preciso confiar nos decretos soberanos do Pai. Cristo ele foi preso injustamente. Os discípulos fugiram. Mas tudo isso aconteceu porque era a vontade de Deus para eles. Era a vontade de Deus para eles. Existem momentos em que eu posso sofrer por consequência das minhas más escolhas. Por consequência do meu próprio pecado. Como ocorreu com Davi no seu adultério. Davi, ele colheu o sofrimento como uma consequência direta do seu próprio ato de rebelião. Eu posso passar, por exemplo, uma crise financeira porque eu fiz escolhas erradas na minha vida. Gastei mais do que eu podia, contraí dívidas, e aí eu passo a sofrer com isso. Uma consequência dos meus más atos. Aí eu sofro com essa condição. Mas em outras oportunidades eu posso sofrer por coisas que fogem ao meu controle. Imagina se nós passarmos por uma nova pandemia. Imagina se inicia uma guerra mais próximo de nós. Imagina se o nosso país mergulha em uma crise financeira profunda. Imagina se os cristãos passam a ser perseguidos por um governo intolerante. Coisas que fogem ao meu controle. Nesses momentos eu preciso confiar. Se eu não tenho controle, Deus o tem. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele sempre faz aquilo que é o melhor para os seus filhos. Eu preciso me lembrar que dentro da esfera da sua vontade, uma vontade que jamais pode ser frustrada, está a consumação de um reino. E neste reino seus filhos desfrutarão para sempre. Eu preciso lembrar das promessas. E aí então, nos momentos de dificuldade, se essa paz que hoje nós desfrutamos desaparecer, eu tenho que transferir o meu olhar para o futuro, para as promessas. Porque é ali que eu vou encontrar forças para continuar sem murmurar. É como diz o sábio em Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, seja feliz. Deus tem nos dado essa condição hoje. Sejamos felizes com isso. Nos alegramos em Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos hoje de viver esse tempo de paz. Mas ele diz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele. No dia do sofrimento, considere, é Deus também o autor da história. O dia da adversidade também vem da parte do Senhor. Para os apóstolos, este dia da adversidade que nós lemos hoje, trouxe lições poderosas, lições profundas. Deus estava aqui moldando, preparando o caráter deste grupo de homens para tudo aquilo que o Senhor faria por meio deles na construção da sua amada igreja. Esse momento aqui foi crucial para eles se desapegarem deles mesmos, para eles deixar de confiar na sua própria força em levantar uma espada e defender. Eles precisavam confiar em Deus e saber que Deus faria algo grandioso por meio deles, não eles mesmos. Já para Cristo, o dia da adversidade trouxe glórias ao Pai e ao Filho. E de quebra trouxe o perdão para todos os nossos pecados. Se não fosse esse dia da adversidade, se não fosse o dia do sofrimento do Filho, nós jamais teríamos um único dia de esperança nessa terra. A nossa esperança nasce no dia da adversidade. Até mesmo os dias da adversidade refletem a glória de Deus. E eles existem pelo mesmo motivo, dar glórias a Deus. Até nesses dias, mesmo quando nós sofremos, mesmo em dias de intensa dor,
nós podemos encontrar motivos para adorar. Mesmo nesses dias, nós podemos encontrar motivos. Isso porque nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por isso que mesmo em dias de dor, nós podemos louvar, agradecer, porque nós sabemos que os dias de dor não são em vão. Deus está trabalhando. Deus está nos moldando. Deus está nos conformando à imagem do Filho. E se o Filho sofreu, como nós não vamos querer sofrer? Como nós não vamos aceitar o dia da adversidade? Então, com a narrativa de hoje, Mateus quer deixar bem claro aqui aos seus leitores que a traição, a prisão e a morte de Jesus não foram a sua derrota neste mundo. Tudo fazia parte do plano eterno da redenção. A estranha atitude de Jesus nesse episódio ilustra perfeitamente este ponto. A reação diante do traidor não foi a reação de alguém que simplesmente não esperava que aquilo acontecesse. Não é a reação de uma pessoa comum diante de um amigo traidor. A reação de Cristo diante dos discípulos, impedindo qualquer tipo de defesa diante da injustiça que estava sendo praticada, não era a reação esperada de uma pessoa sensata. Vamos defender alguém que está sendo injustiçado. E por fim, a reação de Cristo diante da sua própria prisão, diante dos seus ofensores, demonstra que nada daquilo pegou Cristo desprevenido. Tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Este é o Jesus em quem nós cremos. Soberano Senhor sobre tudo e sobre todos. Aquele que jamais é pego de surpresa. Aquele que não entrega promessas falsas ou vazias. Aquele que morreu por mim. Que se entregou à traição. Que se entregou à prisão. Que se entregou à morte. E em primeiro lugar, ele se entregou à morte porque está escrito. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é a salvação de um povo, por meio do seu amor e da morte sacrificial do Filho. Nós temos que entender isso, irmãos. Que até nisso, às vezes, a gente se coloca num patamar acima. Somos o centro do coração de Cristo. Cristo veio por minha causa. Cristo veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era salvar um povo da sua glória. Você crê em Cristo? Você crê que Jesus se entregou e morreu a sua morte? Você crê que essa morte de Jesus é completamente suficiente para lhe trazer o perdão dos seus pecados e, consequentemente, salvação eterna? Você crê que Jesus aqui não foi pego de surpresa? Que, de fato, Ele está se entregando com um propósito, um objetivo? E esse objetivo é nos dar vida. Eu oro aqui por isso. E eu espero que todos aqui creiam nisso. Porque é desta simples reflexão que depende o nosso destino eterno. Nós cremos nesse Jesus, soberano Senhor, que veio e se entregou por mim, que veio fazer a vontade do Pai. E essa vontade do Pai era um sacrifício que providenciava o perdão para os meus pecados. Se eu creio nisso, basta. A salvação vem unicamente pela fé. Nós não acrescentamos nada a isso. Nós só precisamos nos agarrar nela. Então, na próxima exposição, queridos, nós veremos o desenrolar dessa prisão. Nós veremos o julgamento de Jesus diante do Sinédrio, diante das autoridades da nação judaica. Vamos orar. Amado Pai bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podemos aqui refletir acerca da Tua palavra, refletir acerca dos Teus mandamentos, acerca das narrativas que nos mostram que Cristo veio ao mundo com um propósito. O Senhor Jesus estava no controle pleno de tudo o que estava acontecendo. Jesus não é um mártir, não é alguém que foi simplesmente morto, mas Jesus se entregou, Ele deu a sua vida. Ele foi até a cruz, Ele caminhou até ela. Essa era a sua principal missão. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era um sacrifício perfeito, substitutivo, o justo pelos injustos.
quão grande salvação nós temos. Obrigado, Pai, por desfrutar de um tempo de tanta paz. Além da paz espiritual que nós encontramos de Cristo, nós vemos nas nossas vidas graça sobre graça. Vemos o amor provedor do Senhor, nos dando muito mais aquilo que merecemos e precisamos. Nos ajuda, Pai, também nisso, que sejamos bons servos Teus neste mundo, usando de maneira sábia os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que possamos refletir a Tua imagem e semelhança na maneira como nós administramos isso em nossas vidas. E que em tudo o Senhor seja glorificado, assim como foi na morte do Filho, assim como foi na atitude de Cristo diante do seu traidor, diante da ação dos discípulos e diante da sua própria prisão. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Cristo. Amém.